tudo bem? Eu sou Andréa Pires, sou bióloga, pesquisadora científica do Instituto Florestal e atuo desde 2004 no Parque Estadual do Morro do Diabo, que é uma unidade de conservação de proteção integral localizada no Oeste Paulista, com mais de 34 mil hectares e uma fauna biodiversa. Está contido no bioma Mata Atlântica. Hoje eu vou falar de uma parte dessa fauna muito especial, que são as borboletas. No Brasil, desde o norte da Amazônia até o sul dos Pampas, ou seja, em todos os biomas, nós temos identificado mais de 3.300 espécies. Aqui no parque, em 1997, nós tivemos um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, Olaf Milk e Mina Casagrande. Coletaram mais de 8.000 indivíduos e conseguiram identificar 426 espécies. Dessas, uma subespécie foi descoberta aqui, totalmente nova para a ciência. Fantástico, né? Infelizmente, nós temos poucos pesquisadores nessa área, o que nos limita o conhecimento. As borboletas são excelentes indicadoras de qualidade ambiental. Qualquer alteração no ambiente, de temperatura, por exemplo, já pode afetar uma população toda. E por isso elas são muito usadas em estudos de monitoramento da qualidade ambiental das áreas. Interessante, né? As borboletas representam o renascimento, a transformação, o feminino, e fazem parte da nossa vida. Suas cores, formas, beleza, é uma beleza ímpar que nos encantam os olhos. Além disso, fazem parte de grandes obras como pinturas, esculturas, músicas. Elas são parte realmente da nossa vida. Eu espero que essa oficina seja muito bacana e que vocês consigam se inspirar nas imagens que eu vou deixar aqui para vocês para fazer as suas obras de arte. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Antônia Olivares Rodrigues e eu sou pedagoga, sou arteterapeuta, ceramista e porcelanista. Também faço parte do corpo de professoras voluntárias do MICA, que é o Movimento Infanto-Juvenil Crescendo com Arte, que há mais de 20 anos mantém uma parceria com o Museu Florestal Otávio Vecchi. Nós vamos fazer um passo a passo com uma técnica de pintura em canecas, né, chamada baixo esmalte. Isso seria uma oficina feita com pessoas, mas em face do momento atual que estamos atravessando, vai ter que ficar apenas o passo a passo virtual. O tema desta oficina vai ser borboletas. Por quê? Otávio Vecchi, que é o fundador do museu, era um apaixonado por borboletas. Então, o nosso primeiro passo foi fazer uma pesquisa de borboletas para termos desenhos para oferecer para as pessoas que iriam participar. Normalmente, nós apresentamos várias opções para as pessoas, que em geral são adolescentes, idosos, né? Crianças também podem participar. Feito a seleção de desenhos, né, que nós temos, nós tiramos em papel vegetal o contorno do desenho. O material que nós vamos utilizar, ele está no ponto de biscoito. O que é o ponto de biscoito? É a argila que depois de seca está assim neste ponto, que é o que a gente chama de ponto de couro. Ela vai para uma queima num forno especial
para porcelana e para cerâmica de pelo menos 1000 graus e atinge esse ponto que nós chamamos de biscoito. A gente pode trabalhar com vários tipos de argila, então temos várias tonalidades finais do ponto de biscoito, como vocês podem ver. O primeiro passo, quando encontramos uma caneca, é verificar se ela está bem lisa. Esta está mais ou menos lisa e as partes que não estão lisas, nós vamos lixar. E depois limpar bem. Esta foi lavada embaixo de água e depois ela é deixada secar por um dia e então nós podemos dar andamento à aplicação da tinta. Aqui para vocês verem, eu já coloquei o desenho no qual eu utilizei como carbono, né, para fazer a cópia, o lápis comum. Quanto menos óleo tiver o lápis, melhor é. A peça fica melhor para ser trabalhada. Então, nós vamos fazer aquele carbono que todo mundo já conhece quando faz cópia de algum desenho, né? Eu estou utilizando o lápis de escola, aquele número 2. Não usem nenhum HB, não serve. Então, feito isso, né, nós vamos ter a possibilidade de passar o contorno. Para passar o contorno, a gente vai utilizar o que a gente chama de ponta seca. Existe uma peça especial na porcelana que a gente utiliza para isso, mas normalmente aquela caneta que já não tem mais tinta e que já a gente não vai utilizar, a gente usa para isso. A gente vai calcar sobre o contorno. Agora eu preciso pôr o óculos. Não esquecendo de passar em todos os traços. Eu utilizei fita crepe para fixar o desenho na caneca. Eu vou utilizar tons de azul. Esse trabalho, para vocês terem ideia, ele é feito com pessoas que às vezes não conhecem nada a respeito de pintura em porcelana, em baixo esmalte, não conhecem nada a respeito de cerâmica, ou mesmo nunca pegaram num pincel. E temos tido assim resultados maravilhosos. Às vezes é necessário dar mais uma demão de tinta. Normalmente em peças assim pequenas, e ela já vai tomando forma. Para dar um contraste, dentro eu estou pondo um outro tom de azul. Essa vai ser uma borboleta azul. Essa tinta é de secagem rápida e ela permite correção. Se errar ou se desejar, não gostou como ficou, lava, passa uma lixinha novamente se precisar e pode fazer um outro desenho. Como é uma peça pequena, eu estou usando um pincel fino.
De vez em quando eu preciso limpar o pincel porque ele forma um excesso. Para finalizar, para dar um acabamento, né? Depois de terminada, ela vai ficar assim. Agora, existe ainda mais uma etapa, que é a passagem do vítreo, aquele vitrificado que possibilita que a gente utilize a caneca. Essa é uma caneca que vai ser utilitária. Eu vou começar pela parte de dentro. Essa tinta, ela é preciso ser aplicada 3 vezes. Eu, aqui dentro, eu aplico 3 vezes. E fora, aplico 2 vezes. 2 camadas. Mas ela precisa ser bem passada para poder isolar. Porque senão, a argila absorve o líquido que é preciso esperar um pouquinho, até dar uma secagem nessa primeira camada, para depois então iniciar a pintura da outra. Percebe se escorreu, procura tirar o escorrido. E aqui, por exemplo, por fora a mesma coisa. Com isso, o que nós vamos proporcionar é a vitrificação, é aquele esmalte vitrificado que a gente conhece em prato, em caneca. Como vocês veem, a gente passa em cima da tinta e a tinta permanece lá, ela não borra. Aqui dentro já tá seco, eu posso pôr a mão. Procura pintar todos os cantinhos. Então tá feita uma demão. Aí, tá seco aqui dentro. Vamos fazer mais uma. É necessário também tomar cuidado, porque para não deixar escorrer para o fundo, para não ficar tinta acumulada. Uma outra coisa que eu devo dizer a vocês é o seguinte: no fundo existe uma parte que não pode ficar com tinta. Porque na hora da queima, quando você deposita a caneca no forno, o esmalte, ele gruda. Então, esta parte normalmente fica sem tinta. Depois que tá tudo seco, bem seco, o esmalte que eu passei aqui, que é esse vitrificado, eu tiro o excesso que ficou nos cantinhos e passo um paninho úmido ou uma esponjinha para tirar bem a tinta, para que quando puser no chão do forno, com a queima ele não grude, porque senão ele não sai mais. E essa parte aqui do meio, ela pode ser também
vitrificada. Normalmente a gente faz a pessoa que participa da oficina assinar, põe a data e aí então a gente passa esse vitrificado, que é para que a pessoa tenha uma lembrança da oficina que fez. Agora eu tenho, para passar outra camada, eu tenho que esperar secar mesmo, porque senão não vai dar certo. Aqui precisa secar bem para passar a terceira camada. Ele agora vai para o forno, aqui teve um... Vai para o forno a 1000 graus. Agora eu vou mostrar para vocês o forno, para que vocês tenham uma noção do que é um forno. Aqui, as pessoas que não conhecem, para que saibam o que é um forno de porcelana. Esse é o forno que a gente utiliza para queimar porcelana e cerâmica. Ele vai até 1000 graus. Existem fornos de alta, esse é um forno de baixa. Existem fornos de alta que vão até 1200, 1300, 1280. O meu vai só até 1000 graus. Ele dentro é formado por umas fibras e essas são as prateleiras que a gente utiliza para pôr as peças. Essas prateleiras, elas são acomodadas sobre estas peças de... E deixamos um espaço. E aí, então, depois que todo o forno estiver montado, a gente fecha e vai ser ligado automaticamente. Nós temos colocarmos a temperatura que a gente quer. Lá a gente coloca 1000 graus, 980 e fecha a porta. E ele vai queimar. Durante algumas horas, ele atinge o patamar dele automaticamente e desliga automaticamente esse forno. Existem outros que não, que a gente precisa ficar controlando a temperatura. Depois de desligado, para esfriar, normalmente ele demora de um dia para o outro. Não dá para abrir a porta com um forno quente, porque a peça pode trincar. Então a gente espera esfriar e aí abre e tira a peça. E essa queima vocês verão depois, porque agora não dá para fazer a queima. Esse foi o passo a passo. Espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas que não conhecem o processo de como se faz uma caneca. Então, quando forem beber agora o seu chazinho, o seu café, ou comer no seu prato, já sabem que leva todo esse passo a passo, todo esse processo para chegar na parte final.